A verdade amarga sobre os mangás de hoje, cortes do Zoro. Bora ver aqui o corte do Dom Podcast, podcast do Evandro e do Guto do Cronosfera, Evandro do Mangaqui. Fazer uma outra crítica, além da indústria dos animes nesse momento. Vou abrir aqui o jogo. O problema... No caso do Isayama, não. O problema do Isayama é o Isayama. Mas no caso todo o restante até, Jujutsu, que a gente deve comentar, enfim, Boku no Hero, eu sinto que a grande questão... Sempre repito, tem gente que discorda muito de mim. O grande problema que a gente está tendo é mais editorial do que criativo. Também acho. Como que chega o final de uma história e o editor... Porque assim, a gente às vezes desvaloriza o papel do editor. Vou escutar o que eles têm pra falar. Vou escutar 1 minuto que eles têm pra falar e vou falar por 10 minutos. Não dá a dimensão, mas o editor, principalmente com o ator novato, que era o Isayama, o Horikoshi, GG, o editor manda e desmanda nesses caras. Ou deveria, porque é ele que tá ali pra guiar o caminho. Não, eu quero fazer uma página a mais. Foda-se, irmão. Encaixa nas 16 páginas que é o que a gente tem essa semana pra encaixar com o restante das obras. Ah, eu quero fazer uma coisa que demore um pouco. Não. Você precisa fazer um cliffhanger 5 segundos, semana, Guto. porque a revista Naruto não vai ter o cliffhanger, então One Piece precisa de um cliffhanger pra poder vender a revista. Tipo, tem todas as diretrizes que eles... Pronto. Agora é meu momento de falar por 10 minutos. Sem parar. É o seguinte. O problema hoje em dia de mangá, na minha visão, não é nem editorial nem de criatividade. O problema é de público. Porque no Japão não tá nascendo criança o suficiente. E todas as revistas basicamente tiveram sua média de faixa etária aumentada. Porque não tem criança. Por isso que a Shonen Jump hoje em dia é mais darkzeira Ed. Porque 50% do público da Shonen Jump tem 18 anos. Isso muda muita coisa. Agora, indo pro problema que ele tá falando. Eu acho que é o maior problema que eu falei. Que diminui a quantidade de venda e outras coisas. Mas o que ele tá falando aqui é como que obras famosas e grandes acabam tendo finais conturbados. Primeiro, isso sempre aconteceu. Negócio que a gente não tava vivo pra ver. Né? A gente não tava no Japão pra ver os finais de obras que não chegaram aqui. Segundo, como que uma obra grande como Shingeki no Kyojin tem o problema que teve? Porque a forma que o japonês trabalha é muito diferente da forma que o ocidental trabalha. Não só em empregos normais, mas como também na abordagem artística. Um editor consegue influenciar uma história? Consegue, com certeza. O editor é um parceiro essencial. Mas um artista que está publicando semanalmente ou mensalmente uma história e tem uma pressão colossal em cima, faz com que a relação do autor com a história seja diferente da relação do público com a história. Aquela história representa várias coisas do autor. Isso muda conforme o tempo passa. O cara tá há 10 anos na história. Ele não é a mesma pessoa, nem o mesmo artista, nem o mesmo roteirista que começou aquilo. 10 anos depois, ele teve outras ideias, ele teve outras experiências, ele teve outras visões. E isso vai naturalmente vazar para a história. Os finais, né, dessas obras são altamente dependentes do psicológico dos autores. Você pode ver Jujutsu. Saiu entrevista dele falando que o fato dele ficar lendo o Twitter fez ele mudar coisa na história, fez ele adicionar, remover, fez ele basicamente ficar com raiva do público e querer sacanear o público. O Isayama, a gente viu a entrevista dele falando que ele diminuiu certas mortes, o final de Shingeki no Kyojin era pra ser brutal. Acabou não sendo brutal porque ele ficou com dó de shipper da internet. Ah, mas os chips são tão bonitos. Então, o final de uma obra é muito influenciado pelo psicológico do autor. E o editor não tem como, tipo, falar, não, faz assim, faz assado. Quem tem controle criativo da obra é o artista. O editor pode influenciar, mas no final a palavra que define as coisas é do artista. Se ele quiser botar a carreira dele em jogo pelo que ele acredita, ele bota. O editor fala, cara, faz isso que é melhor para as vendas. Aí o autor fala, não, eu vou fazer isso aqui porque é o que eu quero. E foda-se as vendas. Ele pode fazer isso. Gera algumas fricções? Vai gerar.
mas ele pode fazer. Então, os finais ruins são, na maior parte das vezes, culpa dos próprios autores. Não porque eles são culpados como pessoas ruins, mas porque é um trabalho que deixa eles muito cansados. É um trabalho que a fandom de várias obras acaba tendo esquizofrenias sobre como a obra deveria ser, e a obra não segue a esquizofrenia da fandom e acaba irritando muita gente. Problemas de saúde, muitas coisas. Então, os problemas dessas obras, os finais polêmicos, na minha visão, não são necessariamente um problema editorial. Você pode dizer que é um problema industrial. A estrutura de lançamento de mangá atual não funciona para vários artistas. Para outros funciona. Para vários outros não. O negócio é, ninguém é obrigado a lançar mangá. Tem artista que não lança mensalmente, independentemente, bimensalmente. Só que quem lança mais tem mais reconhecimento do público. Você acha que o Eiichiro Oda lança capítulo toda semana porque ele quer ganhar dinheiro ou porque ele é viciado no trabalho dele? A relação do artista com a obra é diferente do fã da obra. Pro artista, aquilo é parte da vida dele. O Eiichiro Oda não tá lançando capítulo porque ele quer dinheiro. O Eiichiro Oda tá lançando capítulo porque ele ama One Piece. Entendeu? Ele sente que é responsável pelos fãs. Ele sente que ele não pode deixar os fãs na mão. Ele sente que ele quer contar a história dele pro mundo. Então, o problema é muito mais embaixo. Porque no final, se eu soltasse vídeo todo dia no canal principal, vocês iam assistir. Independente de como eu tivesse. O Oda, ou qualquer mangaka, quer soltar o máximo de capítulo possível. Porque quem quer expor a sua obra pro mundo, quer expor o máximo possível. E se ele receber mais para fazer isso, ele vai receber elogio, atenção, mérito, dinheiro, seja o que for. Tem a equipe dele, que o Oda provavelmente tem... Eu já fiz um vídeo sobre isso, né? O Oda tem 3 ou 4 editores e tem 4 ou 6 assistentes. Durante uma semana, o que um autor de mangá grande mais faz é planejar o storyboard e o roteiro. E aí, nos 2 últimos dias, 2 e meio, ele e os assistentes finalizam. Tem que seguir as orientações do editor, que no final das contas é quem vai passar a paginação total da revista, e o artista vai se encaixar dentro disso, principalmente se você é novato. O Oda hoje em dia tá, né, ele tem poder pra falar, não vou fazer e foda-se. Todo mundo tem esse poder, né? Mas aí é aquele negócio, tá disposto a comprar uma briga que não vai dar muita coisa? O Oda bateu no pé, na verdade, mesmo no início. Ele queria que o olho do Luffy fosse diferente. Aí o Oda falou, não, eu vou botar olho e bolinha. Ele e o editor brigaram na época. E aí o Oda botou. Se desse errado, sabe o que ia acontecer? Ia falar, pode sair da Shonen Jump, não queremos mais trabalhar com você. Por quê? Porque ele foi um novato que desafiou a autoridade, botando o dele na reta. Então, se a história tivesse dado errado, o que que o editor... qual que seria a conversa na empresa? Caramba, esse cara aqui é difícil de lidar. Ele paga de bom, mas faz merda. Mangá cancelado. Devia ter escutado o editor. O cara quebrou a hierarquia. Deu prejuízo pra revista. Tchau. Entendeu? Mas é o papel do editor definir quando vai ser o final e se o final vai ser entregue com quantas páginas e de tal forma. Não é. Vamos lá, como é que funciona? Existe um certo nível de flexibilidade de quantidade de páginas por capítulo também, mas em geral vai ser 18 páginas ou 20, porque você pode considerar propaganda, página dupla desenhada no início, etc. Enfim, de umas 18 a 20 páginas, em alguns casos você desce para 16. A revista tem uma flexibilidade com isso. Planejamentos gerais de essa história tá no ápice, essa história aqui não tá, então vou botar assim e tal. Existe, mas ninguém sabe.
Porém, a gente sabe que se a line-up da revista tá muito fraca, a gente precisa de alguma coisa para chamar atenção. Line-up fraca, o que acontece? Togashi, pelo amor de Deus, volte. Kubo Taichi, pelo amor de Deus, volte. Aí sai Bundle It do Kubo. Aí volta Hunter x Hunter. Entendeu? Porque a revista precisa de coisas para chamar atenção. Mas quando você tem a line-up forte, a variação natural das histórias, pelo próprio momento que elas começaram, no tempo se normaliza. Então, mesmo que, caramba, todas as histórias estão no ponto fraco, com o tempo normaliza. Então tem momento que tá todo mundo forte, todo mundo fraco. É muito difícil você controlar isso. O que acontece é para concursos, com certeza, concursos e novas obras. Então, o editor-chefe da Shonen Jump fala, olha, a gente vai apostar na tendência de mercado, esse é o caso real, tá? De animes e mangás pesados. A gente recusou Shingeki no Kyojin. Sim, a Shonen Jump recusou Shingeki no Kyojin. Eles foram para concorrente e virou um dos mangás mais culturalmente impactantes dos últimos tempos. Precisamos de uma obra pesada e com uma pegada diferente, porque Shingeki no Kyojin era grotesco. E o que acontece? Essa reunião do diretor-chefe com os outros editores acontece. E aí esses editores mandam mensagens, entram em contato com outros mangakás que eles têm aproximação e que estão dispostos a fazer um trabalho novo. E eles vão nesses mangakás que têm o estilo proposto, falam, olha só, você faz essas obras meio bizarras, né? Você gostaria de fazer um mangá para Shonen Jump nesse estilo bizarro? E aí um cara chamado Fujimoto foi chamado para fazer uma obra bizarra, para ser o Shingeki no Kyojin da Shonen Jump. Essa obra foi Chainsaw Man. Então isso acontece, mas organizar arcos das obras, eu não vou nem dizer que não acontece, mas eu acho que é um nível muito mais difícil de administração, que é muito mais raro de acontecer. E agora, final da obra, quem decide? O final de uma obra cancelada é definida pelo departamento editorial, não pelo editor do mangaka, mas sim pelo editor-chefe. Ele vai falar, vai acabar em tantos capítulos, prepara. Mas uma obra de grande sucesso, ela acaba quando ela quer. Então, Shingeki no Kyojin acabou quando o Isayama queria. Boku no Hero acabou, foi o meu negócio aqui, foi mal. Boku no Hero acabou quando o Horikoshi queria. Kimetsu acabou quando a Gege queria. Gege não, desculpa, a Gotouge queria. Jujutsu acabou quando o Gege queria. Então, esses mangakás, eles chegam no limite. E eles quebram. O negócio é que, em geral, a cultura japonesa de trabalho ignora todos os sinais de que você está quebrando. E quando você quebra, eles falam, fazer o quê, né? Não aguentou. Então, o ideal mesmo, que assim, não é a Shonen Jump dá férias. Inclusive, a Shonen Jump exige que alguns mangakás parem de trabalhar, porque senão eles não param. Com o Oda é assim, o Oda não quer parar. A Shonen Jump que obriga ele a parar. Todo mangaka pode tirar férias, quando eles quiserem. Não é difícil. Inclusive, eu já confirmei isso várias vezes com o Maurício Samo e outras fontes. Tenho vídeos no meu canal indo a fundo sobre tudo isso. Mangaka não é SLT, mangaka não é obrigado a trabalhar. Tem mangaka que some por... Mano, o autor de Huri Dragon sumiu por 6 meses, 8 meses. Sumiu! Sabe que o cara tá tipo, beleza, amanhã eu entrego. E o cara some por 8 meses. Ninguém... sumiu mesmo. Foram descobrir 8 meses depois, quase como um detetive particular, que o cara tava na casa da avó no interior. Porque ele tava muito estressado e a avó tava doente. E sabe o que aconteceu? Ele voltou e falou, vamos continuar com o mangá? A Shonen Jump, vendo que o mangá de Huri Dragon tava dando dinheiro pra caralho, falou, vamos voltar com o Huri Dragon. Muito obrigado por voltar. Então, assim, o povo acha que é tirania, mas não é. Ele já fez isso 2 vezes? Pois é, o cara é muito maluco. Então, não é tirania. É muito mais flexível. O problema é que os próprios mangakás querem fazer isso. Porque todo mangaka sabe que se semana que vem não tiver capítulo do mangá dele, quem vai ser mais conversado vai ser o outro mangá. E aí, se esse mangaka começa a tirar muito hiato, muitas férias,
O público fala, vou deixar acumular. Quando soltar umas 3 edições eu compro, porque toda hora tem hiato, aí as edições demoram para sair. E nesse processo, a obra vai sendo esquecida e desaparecendo. Narrador, mas o Togashi, ele é a exceção que comprova a regra. Porque, primeiro, ele não é autor veterano. Segundo, não é a primeira obra dele. Terceiro, o cara atingiu o status de ícone cultural. Vai fazer você sozinho isso, para ver se o público não vai te esquecer na segunda semana. Então, as pessoas querem consumir. Então, nenhuma dessas obras teve final cancelado, tá? A mesma coisa as obras antigas. O povo fala, Bleach foi cancelado. Não, não foi. Né? O Naruto foi cancelado também, por isso teve final rushado. Não, não foi. É assim mesmo. É um problema dos mangakas. Inclusive, o exemplo de Bleach é interessante, porque o Kubo, ele tinha conversado com a Shonen Jump, e a Shonen Jump falou, cara, a gente consegue manejar aqui Bleach na revista tranquilamente por mais 2 anos. O Kubo falou, não, eu só quero 1. Eu vou terminar em 1 ano a minha história. Porque ele não aguentava mais fazer Bleach por causa do tendão rompido do ombro dele. Ele tá todo um problema de saúde, ele sempre tá reclamando de problema de saúde, doente pra caramba o tempo todo. E ele só não tirou férias, o Kubo só não fez hiato pra Bleach, porque ele recebeu uma carta de uma criança que tinha câncer, falando que a única coisa que fazia que a criança dizia que fazia ela viver era que ela podia ler o próximo capítulo de Bleach. Ela queria saber, né, sobre o que ia acontecer. E aí o Kubo ele tinha deletado o Twitter nessa época, porque ele tinha sido ameaçado de morte várias vezes e tal. E aí ele reativou o Twitter e pediu para as pessoas tentarem encontrar quem que eram os pais dessa criança para ele entrar em contato. E aí ele depois postou no Twitter falando que eles conseguiram encontrar, localizar os pais da criança, que ele conseguiu se encontrar com a criança e conversar com a criança e tudo mais, enfim. Ele falou, e ele comentou, né? É por causa de cartas como essa que eu não posso parar de escrever. Aí o cara escolhe se sacrificar e sacrificar a qualidade da obra para não deixar os fãs da mão. E é uma relação muito complexa, né, cara? Então, acontece isso com várias obras. Todos os autores sentem isso. Caramba, eu vou deixar meus fãs da obra na mão. Entendeu? Pra fazer com que o autor faça esse tipo de coisa dentro do que ele pediu. E aí, tipo, terminou, vai fazer mais coisa. O editor vem pro cara e fala, então, faz uns extras aí, o pessoal não gostou. Que porra de decisão é essa? O editor não sabe o que tá fazendo mais? Horrível. Jujutsu lançou umas páginas que não completam nada. Não completam nada. Eu passei pra frente. Tipo, eu achei, não, vai ter uma historinha, porque... Eu nem comentei o capítulo final extra de Jujutsu porque eu preferi poupar a fandom. Porque eles vão querer deixar claro o que aconteceu com fulano. É tipo 2 páginas pra mostrar os personagens conversando, cada um... Mas você vê, o Akutami ele escreveu uma carta, e em entrevista também, que ele perdeu o tesão de fazer história, cara. Foi isso mesmo. Ele falou que ele se achava uma fraude e que ele não tinha mais prazer, tipo, que a relação dele com Jujutsu Kaisen tinha sido alterada devido às discussões que ele via na internet. E ele tá nessa carta dele que ele pede desculpa pra galera, ele pede desculpa pros editores, por quê? Tava brigando com o editor. Então a culpa hoje ela é editorial. Hoje eu acho que a indústria de mangá do Japão tá vivendo um pouco a... É que, os caras parece que não evoluem, mas eles estão vivendo muito o final dos anos 80 ali, em Hollywood, onde surgiu a tal da jornada do herói. Conhece a jornada do herói, né? Sim, sim. Então, isso aí foi feito por um roteirista de Hollywood que ele fez num papel lá. Vamos. Entrou na minha seara. A jornada do herói não é uma técnica narrativa, mas é um guia de elementos que acontecem em histórias que foi derivado do Herói de Mil Faces, que é o livro do Joseph Campbell. E aí o Christopher Vogler percebeu que naquele livro de antropologia tinha muito mais do que antropologia, e ele pegando o que o próprio Christopher Vogler tinha separado como as etapas de histórias comuns em todas as culturas, o Christopher Vogler pegou isso, tirou tudo que fazia do livro interessante e deixou escarrado só os pontos específicos. E aí ele passou isso por Hollywood e deu muito sucesso, e aí ele fez o livro dele depois, mas antes era um papel. Os passos e sair entregando lá pros diretores. Isso. Os caras tinham que seguir a jornada do herói. Tinha que seguir, né? Que depois que vários deram certo, todo mundo quis dar certo também, né? Então você vê que você tinha um monte de filme que era igual. Um monte de filme que era igual. O mangá é a mesma coisa. Os caras eles têm direções muito boas, que nem One Piece, o braço do Shanks. O editor que falou pro outro, falou, cara, tá meio comecinho. O braço do Shanks, como é que foi? O Oda foi rejeitado 3 vezes pelo Torishima, que era o editor-chefe da época. Não tinha impacto suficiente a história. Era uma história fraca. E aí,
conversando com o editor na última chance que o Oda tinha, muito provavelmente, que 4 chances é coisa demais pra Shonen Jump. Já tava por aqui. Torishima já tava por aqui com o Eiichiro Oda, cara. Conversando com o editor falou, cara, o primeiro capítulo tá faltando impacto. A gente precisa adicionar impacto. Talvez o personagem aqui possa perder o braço. A gente não sabe exatamente se foi isso, eu não sei, não vi entrevistas pra saber se foi isso, mas enfim. E aí o Oda falou, beleza, vou tirar o braço do cara. E isso fez com que o One Piece fosse aceito. E isso fez com que o One Piece fosse publicado. Sem isso, não existiria One Piece pro povo depois reclamar que o braço do Shanks não faz sentido. Que tá, mas vamos... Aí o povo vai falar, não, mas o Rei do Mar do início da obra é solado pelo Luffy. Cara, o bicho toma um soco e vai embora. Se o bicho mordesse o Luffy morria também. Colocar uma coisa de choque, vamos tirar o braço do Shanks? Vamos, tirou o braço do Shanks. Foi uma das cenas mais chocantes da série. Foi o que impulsionou muito One Piece. Pô, escolha maneira. Só que você pega diversas séries como essa que começam a sofrer principalmente no final, porque os caras querem que você acelere o passo e tem que ser semanal e tem que ser desse jeito. Mais ou menos, né? As séries que são... Existe isso de acelerar a série? Existe. Exemplo famoso, Guerra de Karakura. O editor falava que estava muito lento, tinha que acelerar. O Kubo acelerava, o editor falava que estava muito devagar. Estava muito rápido, tinha que desacelerar. O Kubo desacelerava e ficava... Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Aí, porra, entendeu? Isso acontece. Treta com o editor influencia sim a história. Só que é muito difícil saber exatamente o que acontece, né? Os caras chegam uma hora e falam, cara... Né? Quantos finais ruins de anime a gente tem? Muitos. Quantos finais não agradam? Muitos. A maior parte dos finais das histórias não agradam, né? Por quê? Porque o autor é ruim? Claro que não. É porque tem dedo da... E geralmente a questão é a estrutura. É a O estrutura. último arco que tá ruim. Ué. Os caras não têm tempo pra pensar, pra desenvolver, pra conectar. Ficou preto o negócio. Mas assim, tipo, a galera tende a botar a culpa de tudo que tá errado no editor e tudo que é bom no autor. Mas a verdade é que o editor ele é o herói sem capa. A estrutura de editor da Shonen Jump, além de ser essencial pra uma história crescer, não é só da Shonen Jump, todas as revistas têm. No Japão, se não tivesse, eu tenho certeza que não é o cara que mora em Chique Chique Bahia, né, o otaku de Chique Chique Bahia, que sabe como fazer mangá melhor do que todos os japoneses, né, da indústria. Mas a estrutura, além de ajudar narrativamente, várias outras coisas, né, a estrutura editorial, ela serve como herói sem capa. O autor, ele é feito para ser uma estrela do rock. A gente nunca vai ver os acertos dos editores, a menos que os autores contem. Então, todo o mérito vai pro autor. Mesmo que o editor que tenha falado para ele fazer um monte de coisa. E aí, tudo que dá errado, você vai culpar o seu ídolo ou aquele cara estranho que fica ali do lado dele. Entendeu? Então, tudo de ruim vai pro editor, tudo de bom vai pro autor. E aí o editor, ele não tem rosto. O editor não é para ser famoso, ele trabalha nas sombras. Ele é o cara que vai tomar todo o hate. Ele que vai ser culpado pelo cancelamento da obra. Ele que vai ser culpado pelo ritmo ruim. E nunca vai ser agradecido pelas coisas boas que ele botou. E aí o autor fica seguro. Ele fica resguardado. Ele vira uma estrela do rock. Tudo que ele faz é gênio, entendeu? Tá, e aí a gente tem essa leva de séries que causam tudo isso. E aí você pega, tipo, pitacos de editores em boas obras, tipo, tem umas coisas que você fica... Como que o autor não pensou nisso, o editor pensou, tipo, Naruto, Dragon Ball... O trabalho criativo é muito complexo. A maior parte das vezes a gente não vê o óbvio, porque a gente está imerso numa lógica tão específica e viciada que o olhar de fora vem e traz uma nova perspectiva, né? Um respiro. E os editores não são pessoas aleatórias, né? São pessoas treinadas para melhorar a história. Existe editor. Em geral, o editor japonês, como é que funciona? Você precisa fazer faculdade para ser editor? Sim e não. Primeiro, não existe nenhum curso de editor. Você pode ser um editor de mangá desde que você tenha uma faculdade e passe no teste da Shonen Jump, que é uma entrevista e tal. Você pode ser formado em biologia e ser editor da Shonen Jump. Mas, em geral, a galera é formada em coisas derivadas de mercado, estatística ou arte. Então você tem editores que são os editores focados em performance numérica, então eles analisam tendência, eles
ficam vendo o ranking, eles analisam o mangá, isso aqui fez o ranking subir em 2%, então se a gente botar vários de 2% vai dar 20%. Tem esse tipo de editor. Tem o editor coautor, que é o editor que, cara, ele vai te dar, ele dá metade das ideias da história. O cara adora história, ajuda na história, pararararara. O cara é coautor, o cara quase que o roteirista da história você nem sabe. Existe o editor mais voltado pro visual, é o editor artístico, que ele entende, não, esse desenho tá errado, o character design tá errado, tem que ser assim, tem que ser assado. Existe o editor narrativo, que seria o que eu sou mais próximo nos meus trabalhos com Monsters Odyssey e outros artistas que eu dou mentoria, que é pegar desenvolvimento de personagem, como a história é construída, diálogo, enfim, várias coisas assim. Existe o editor de quadrinização, que é o cara que é super focado em quadrinização. O cara, ele muda tudo, muda essa página, muda isso, muda aquilo. Ele não muda os desenhos, muda alguma composição ali e tal, mas ele não muda o traço do autor, ele não muda a história, mas ele muda como aquilo é colocado. Existe o editor misturado, né, que é um pouco de tudo isso. A maioria é um pouco de tudo isso. E existe outro editor, que todos eles são, que o editor é quase que o agente do autor. O autor precisa de assistente, o editor arranja. O autor precisa de ver coisas de reunião com a equipe do anime, o autor intermedia isso. O editor faz tudo para que o autor só faça mangá. O autor quer comer hambúrguer de café da manhã, o editor vai lá e compra hambúrguer. O autor quer 3 assistentes que desenhem pedra desse jeito específico, é o editor que vai atrás. O autor precisa de referência de cultura eslava, o editor que fica lá 5 horas pesquisando cultura eslava e manda um documento enorme pro autor, já mastigado para ele. Entendeu? O editor faz tudo isso. Então, quero desenhar o espaço sideral. Aí o autor também procura isso, mas vai lá, o editor compra 5 livros de espaço sideral e dá pro autor, entendeu? Então existem várias funções que o editor faz. Tipo, o editor falou, não, a gente precisa do Vegeta, bota o Vegeta com mais gosto. O Toriyama não gostava tanto do Vegeta, e vai colocando porque o editor comentou que era importante. E virou... Torishima, que é o editor do autor de Dragon Ball, do Akira Toriyama, é conhecido como um dos maiores carrascos, destruidor de sonhos, filhas difíceis de se lidar da Shonen Jump. Mas o cara foi um dos mais geniais de todos. E ele nem gosta de mangá. O cara fala, você não precisa ler mais de 3 edições de Hokuto no Ken. Ele não gosta de Hokuto no Ken. E ele sabe o que ele fez? Ele deu sugestão de Hokuto no Ken para Akira Toriyama. Mesmo não gostando. Torishima era editor da Playboy. Ele escrevia artigo para a revista Playboy Japão. Foi parar na Shonen Jump. Era da mesma editora, né? A distribuidora, não lembro. O cara é brutal. Ele é o que foi na entrevista na TV ano passado e falou: o departamento é uma pena que Eiichiro Oda hoje em dia não é mais desafiado pelo departamento editorial, que tem medo de contrariar o autor. O cara falou isso na TV em rede nacional. O cara literalmente farpou o Eiichiro Oda e o departamento editorial da Jump, chamando eles de fracos. Porque o One Piece não tá tão bom mais assim quanto era antes. Isso é uma outra polêmica. Mas um dos maiores editores de toda a história fala que o One Piece não tá bom. Porque os editores não têm culhão pra falar Oda, está uma bosta. Porque os fãs fazem o quê? Ah, que delícia, cara, que delícia, Oda cagou na minha cara. Tô exagerando aqui pra efeitos hiperbólicos. Mas como o One Piece adquiriu... Mas é fato. O One Piece vende 1 milhão. Você quer ser o editor? Você, pequeno mancebo, quer ser o editor que fala Oda, não gostei muito dessa cena. Que tal a gente mudar pra isso? A Oda fala, tá bom. E aí, o capítulo, o negócio que tava com a nota 9.9 no ranking mensal, semanal, cai pra 8.9. Desceu por 10 pontos ali, né? 1 ponto... Você quer ser o cara
Eles vão perguntar, ué, o que aconteceu pra One Piece cair tanto assim, de 9.9 pra 8.9? Ah, foi porque o editor falou pra mudar. Isso no departamento editorial da Shonen Jump. Você quer ser esse cara? Que diminuiu em, sei lá, 40% as vendas de One Piece? Você sabe o que vai acontecer com você? Na próxima leva de demissão? Entendeu? Todo mundo fala que quer, mas a gente sabe, tá na internet. Quando você tem um trabalho, família. E se você for demitido da Shonen Jump porque você estragou One Piece? Tu acha que vai arranjar emprego aonde? Vai virar catador de latinha, mano. Mas aí entra outra coisa. O Oda fala que ele não gosta de aceitar sugestão de editor porque ele sente que não é 100% a minha história. Se não é 100% a minha história, eu não quero fazer. O Oda é bem excêntrico, tá? Todo mundo fica, ai, Oda, amo o Oda sem saber quem ele é. O Oda é um cara extremamente excêntrico, competitivo e provavelmente ele também é um cara difícil de se lidar, de várias formas diferentes. É o cara que dava nota baixa para outros mangás para Samurai X ficar no topo, independente da qualidade. Por quê? Porque ele tinha que defender Samurai X porque ele era assistente do autor de Samurai X. Ele era o cara que, na entrevista, ele vê os outros mangakas como inimigos. O Oda vê outros mangakas como inimigos. Ele é o contrário do que a obra dele prega. O Luffy é todo, vida boa, sei que, liberdade. O Eiichiro Oda tá tipo, esses filhos da puta, eu vou matá-los! E assim, de fato, o Oda ser excêntrico, ele só chegou onde chegou porque ele é excêntrico e psicopata. Não se chega ao topo sem o nível de sacrifício e maluquice que o Oda, Cristiano Ronaldo e outros gênios têm. Não tem. O Oda é arrogante? Não sei. Não sei. Mas entendeu como que existe muita coisa por trás? E aí o Oda fala que ele não gosta de seguir sugestão de editor. Ele não deve ser fácil de se lidar. E os editores devem ficar com medo. Isso criou uma bola de neve. Resultado, Torishima, que já tá fora da Shonen Jump, falando em rede nacional que o departamento editorial da Jump perdeu bolas. Não é mais boludo. É um bando de fracote, um bando de frouxo, que não consegue apontar os erros do autor. Foda, né? Quer dizer que o Oda é ruim? Não. Mas o Oda erra. Ele é humano. E as pessoas esquecem disso. E tem vários problemas em One Piece. Ou vocês acham que a escadaria de um ano é boa? A batalha contra os Gorosei, porra, pelo amor de Deus. Tem coisas legais e tal, mas porra, os Gorosei... Os Gorobucha, né? Os Bush eu sei. Entendeu? Tem problema de ritmo, tem problema de desenvolvimento de personagem, tem problema de flanderização, tem problema de diálogo. Os diálogos de One Piece estão ficando cada vez mais rasos. Ainda tem muito lore, muita... Os arcos emocionais ainda são muito bem feitos. Pô, o Kuma... Caraca, aquele arco do Kuma é uma das melhores coisas de One Piece, ponto. Mas, com os editores, o Oda poderia mitigar os erros que vêm com o cansaço, com o tempo, com a idade, com os problemas, com o tamanho da obra. Entendeu? Ah, tem editores de mídia também, mas é pra quem já é maior, né? Editor de mídia, editor de projetos, extra projetos, tipo live action, essas coisas. Virou o personagem principal, Virou fora o Goku. É. E, tipo, eles dão esses toques importantes que o Sasuke teve alguma relação parecida também, que o editor queria dar um pouco mais de destaque pra alguma coisa ali, outra O coisa. arco Chunin foi feito por causa do editor. O primeiro editor de Naruto, o Kishimoto, considera tipo, o pai dele, o mentor dele. Eu acho que a relação de maior confiança que existe de um autor e editor que eu já vi é o primeiro editor de Naruto e o Kishimoto. O Kishimoto falou, cara, eu basicamente fui treinado por esse editor. Tudo que eu aprendi foi com ele e o cara fez Naruto ser o que é. Porque eu era jovem, eu tava bem perdido, o Torishima tinha esmagado minha cabeça, que o Torishima fez o Kubo desistir de fazer mangá, fez o Eiichiro Oda virar um psicopata e fez o Kishimoto ficar desesperado. Então, o editor só pediu rival, não.
Pô, tem entrevista do Kishimoto falando como que o primeiro editor de Naruto foi essencial pra Naruto virar o que Naruto é, pô. Eu sei que você não gosta dele, Infinity, desse editor, mas o Kishimoto considera o cara o mentor dele, pô. Coisa lá. Eles sabem o que estão fazendo. Tipo, os caras são muito experientes com esse tipo de Sim. coisa, ou deveriam. E aí, né? Eles têm ali a jornadinha do herói na mão. Eles sabem como é que funciona. Toriyama meio que criou uma estrutura para os caras usarem. Só que o problema é que quando chega no final, o tempo acaba sendo crucial, os caras não desenvolvem. O cara quase destruiu o Big Tree. E quem salvou o Big Tree, né, foi o Toriyama, né? Que foi o autor que o Torishima editorou. Dr. Slump e Dragon Ball. Torishima editorou 2 dos maiores sucessos da Shonen Jump da sua época. E aí o cara sai de editor e vira editor-chefe. E aí todo mundo que manda a obra é comparado com Dr. Slump e Dragon Ball. Tu acha que é fácil ser mangaka? Então, é pesado, cara. É pesado demais. Desenvolve, dá no que dá. Então, assim, esse é um assunto muito grande. Eu acho que... Eu já falei... Aqui, ó, narrativando, editor. Eu já falei sobre isso nesse meu vídeo aqui. Mangaka é proibido de tirar férias. Mangaka revela todos os segredos, entrevista exclusiva. Esse é o vídeo essencial para quem quer aprender sobre. Depois... Tem aqui esse outro vídeo. Que é o... Aqui, ó. One Piece corre risco. O autor tá muito mal, de quem é a culpa. Onde eu vou a fundo nisso, quanto que autores ganham e vários outros elementos. E também tem... Editor, mangá, corte. E também tem 2 cortes aqui no meu canal secundário. Que é esse vídeo aqui. Como as publicações... por que finais de mangás são ruins. E é como as publicações afetam seus mangakas. Eu comento sobre isso também. E aí teve outro vídeo do meu canal secundário, cadê mangá? Que é o... Aqui, ó. O submundo dos mangás cancelados, injustamente. Eu comento sobre isso. E eu tenho outro vídeo, aqui, ó. Mereci uma segunda chance? O mangá cancelado genial da Shonen Jump. Eu comento sobre isso. Quem quiser, depois procura eles aí. Que... vai ser interessante. Aí eu tenho um vídeo, eu esqueci o nome dele, é um vídeo que eu mexo no Paint. Eu começo a fazer um monte de diagrama mostrando como é que funciona a indústria de mangá. Vocês lembram qual que é o nome do vídeo? Eu não lembro. Eu esqueci. Aqui. Cancelar. Férias. Acho que achei. Aqui, ó. Mangakas são proibidos de tirar férias, explicando a indústria de mangás do Japão. Esse é outro Aqui, vídeo. ó, exatamente, ó. Que eu pego informações, aí eu começo a fazer diagramas e explicar tudo o que está acontecendo no mercado. Quem tiver interesse, também depois procura esse vídeo aqui. Editor, bota esses vídeos aí na descrição, por favor. Toda hora o editor esquece, cobrem ele nos comentários. Muito bom, videozinho de 4 minutos que rendeu 40 minutos de comentário.